Boa noite, irmãos. Começa agora mais um programa Café Teológico, um programa da Igreja Presbiteriana de Barra do Piraí, com convidados, com pastores presbiterianos do Brasil e do mundo. E hoje nós teremos como convidado nosso irmão, reverendo Felipe Boechat, que está estudando lá nos Estados Unidos. Felipe. Prazer estar aqui, obrigado, muito obrigado, pastor Ítalo, pelo convite. Prazer estar aqui contigo e com todos os ouvintes. Amém. E nós hoje vamos estudar o capítulo 16 da Confissão de Fé de Westminster. Como os irmãos já sabem, a Confissão de Fé você encontra no aplicativo da Igreja Presbiteriana de Barra do Piraí. Só você baixar o aplicativo lá na Play Store. Se você não tem o livro físico, você encontra lá na editora Cultura Cristã, você pode sim baixar o aplicativo e tem lá, o Iná tem a Bíblia e tem a Confissão de Fé para você acompanhar esse estudo. E hoje é o capítulo 16. Mas antes de vermos esse capítulo, a exposição, nós vamos conversar um pouco com o pastor Felipe. Pastor, eu me lembro quando nós estávamos no seminário que você contou sua experiência lá a bordo do navio Dulos. Como que foi? Você conta um pouquinho para a gente. Muito boa, foram 4 anos que eu estive no navio Dulos. O navio Dulos, para quem não conhece ainda, é um navio que ele trabalha debaixo da orientação da Operação Mobilização, mas ele pertence, de fato, a uma instituição alemã chamada Gute Bücher für alle, que significa Bons Livros para Todos. E eu estive lá 4 anos. Esse navio vai de país em país vendendo livros, vários livros, né? Ele tem uma excelente coleção de livros cristãos, tem livros de química, de biologia, dicionários, novelas, livros de colorir para criança, mas a maior seção do navio é a seção de livros cristãos. Então esse navio vai de país em país vendendo esse material. Para brasileiros pode ser que não seja algo tão apelativo, né? Para que encher um navio de livro e sair por aí vendendo? Agora tem muitos países no mundo que não têm acesso, principalmente ao material cristão. Não tem. A abundância de material literário no Brasil é uma benção. Uma benção. Em muitos países não tem nada nem remotamente parecido. Nem muito menos a língua no idioma local. Então, a gente vendia, a maioria dos livros eram em inglês e vendia muito. Em países que o idioma não era o inglês. Então, tamanha era a vontade das pessoas de ter acesso a esse material. Então, eu fiquei lá 4 anos. No meu primeiro ano, o navio tem um trabalho humanitário também, tem um trabalho, dependendo do país, a gente adapta, né? Se for um país mais pobre, a gente costuma recolher doações em países de condições financeiras melhores para serem doados nesses outros países mais pobres. Em países cristãos, nós temos um trabalho de propagação da palavra de Deus mais tranquilo. Em países mais fechados, a gente respeita mais essa acessibilidade, né? Da maneira como o próprio país demanda. Então, a gente, graças a Deus, tanto em países cristãos quanto em países, por exemplo, muçulmanos, o navio sempre foi muito bem aceito. Nós visitamos vários países muçulmanos que o próprio país nos convidou para voltar, porque achou que o trabalho foi bem feito, ficou muito satisfeito com o respeito que nós demonstramos e nunca negociamos a mensagem evangélica, a mensagem do Santo Evangelho do nosso Senhor Jesus. Então, trabalhei lá 4 anos. No primeiro ano, eu fiquei na livraria, vendia livro que era uma beleza. Eu lembro de um dia que nós recebemos, que ele foi o recorde da minha época. 12 mil pessoas em um dia. Um dia de 3 mil pessoas, rapaz, parecia um feriado pra gente. Porque era tranquilo, sabe? Você conseguia receber todo mundo, tratar todo mundo muito bem, e a livraria não ficava tão cheia. Então, quando tinha 3 a 5 mil, era beleza. Agora, já teve um dia que eu acho que foi 14. O recorde de todos os tempos foram 27 mil num dia.
Mas isso não estava nessa época, não. Graças a Deus. Seria. Mas na minha época o maior foram 14 mil, eu acho que foi em Tomacina, em Madagascar. Acho que foi isso mesmo. Os últimos 3 anos não trabalhei mais na livraria. Eu trabalhava numa equipe eles mandavam uma equipe de avião mesmo, à frente do navio. Então, digamos que o navio estava no país número 2. Eles voavam a equipe para o país número 6. Aí, quando o navio chegava lá, já estava tudo esquematizado. Então, os últimos 3 anos eu fiquei trabalhando nesse departamento. Ali conheci uma moça chamada Diê e, eventualmente, eu casei com ela. Eu orei, ela não vigiou, eu ganhei. Que bênção. E Felipe, após se formar lá no seminário de Belo Horizonte, o que te motivou a estudar fora? Foi o seguinte, eu ouvi falar, eu não pensava no princípio, não. Foi um convite de um pastor, o nome dele é Charles Melo de Oliveira, ele era da IPB na época, hoje ele está inclusive aqui também, aqui nos Estados Unidos, e ele falou que estava vindo estudar nesse seminário, no Seminário Teológico Reformado Puritano, na cidade de Grand Rapids, no estado do Michigan, aqui nos Estados Unidos. E aquilo, eu comecei a pensar no assunto, e na época o Dr. Joel Bick, ele pregou no Brasil. Ele vai ao Brasil com frequência, ele vai ao Brasil 3, 4 vezes por ano. Ele prega muito no Brasil. E na época ele seria o preletor primordial de um evento da IPB, da ABCOM, né? Agência Presbiteriana de Comunicações. Eles estavam fazendo uma conferência sobre evangelização e missões. E ele seria o preletor principal. Acho que foi em São Paulo, se eu não estou enganado, a conferência. E eu fui lá vê-lo pregar. E a minha maior dúvida seria: será que ele vai falar sobre um trabalho missionário mesmo? Ou será que a pregação dele vai ser: a pregação do evangelho acontece no púlpito? É lógico que acontece no púlpito, mas lá é um dos lugares onde o evangelho é pregado. A igreja que só prega o evangelho no púlpito, Deus tem misericórdia dessa igreja, né? Então, eu tinha esse receio. Será que ele vai falar? E depois de eu ter passado 4 anos no navio, pregando o evangelho em tantos países, só eu visitei 29 países. E eu vi o evangelho sendo pregado, rapaz, a gente pregava o evangelho em qualquer lugar. Eu lembro, eu pregava numa igreja de manhã, numa favela à tarde, na casa de um camarada rico à noite, num jantar chique. Então, era tudo quanto é lugar. Então, se alguém fosse falar comigo que o evangelho é pregado no púlpito, eu ia falar assim: esse sujeito não tem que pensar melhor, tem que rever o conceito dele, sabe? Para ser bem educado. E quando eu ouvi o Dr. Bick pregar, ele trouxe a mensagem de: o evangelho tem que ser pregado a tempo, fora de tempo, faça das tripas o coração, mas prega o evangelho do jeito que você conseguir. Ele trouxe essa mensagem e eu gostei demais. Aí eu pensei: poxa, o seminário que esse camarada, que esse pastor lidera, deve ser um bom seminário. Me deu uma boa impressão, sabe? Me deu uma boa impressão. É lógico que não tem como resumir tudo a isso, mas aquilo me deixou bem tranquilo. Aí eu apliquei, fiz a prova. Eu já falava inglês na época, né? O navio falava inglês. Naquela época, minha esposa não falava português ainda, então o idioma da casa era o inglês. Hoje em dia, a gente não sabe o que é o idioma mais, não. A frase começa num idioma tal, no meio da frase muda o idioma e termina num outro idioma. E as crianças, elas colocam o português, o inglês e o coreano na mesma frase. Olha só, que beleza, hein? Na mesma frase, vai tudo junto. É um Pentecostes ali naquela frase só. Legal. E, assim, como é que está sendo aí o ministério nos Estados Unidos? Você está numa igreja como pregador, né? Sim, Permanente? exatamente. Eu sou pregador permanente de uma igreja de uma denominação escocesa, Free Presbyterian Church of Scotland. O Presbyterian Free Church of Scotland, melhor dizendo. PFC, né? Nós temos o website PFC Livonia, pfclivonia.org.
está lá na nossa igreja. Eu estou trabalhando lá desde do final de 2016, foi quando eu comecei a trabalhar lá. Já estava estudando aqui, então eu estava pregando em várias igrejas, eu conheci essa igreja, preguei lá várias vezes e vi que eles estavam sem pastor e procurando pastor. Eu disse a eles: vocês querem que eu venha pregar aqui todo domingo? Eles falaram: por favor, venha. Com 2 meses ou 3, eu acho, ocorreu tudo e eles pediram que eu ficasse como pregador permanente. Não me tornei o pastor da denominação, porque na época eu não sabia que eu podia me continuar como pastor presbiteriano da IPB, sendo emprestado a outro campo. Então eu não sabia disso na época, então eu fiquei como pregador permanente. Quando eu fui descobrir que eu poderia, foi algo tanto quanto recente. Eu pensei: não vou mudar mais nada agora não. E eu já estou acabando os estudos aqui, então eu tenho estado lá como o pregador permanente. Da cabeça de todo mundo, o Felipe é o pastor, né? Mas, tecnicamente falando, eu sou pregador permanente da igreja desde o final de 2016. E, graças a Deus, fui muito bem recebido lá e até agora eu sou muito bem quisto lá, graças a Deus. Benção. Então, Felipe, vamos passar para a segunda parte do nosso programa, que é o estudo da confissão de fé. E hoje nós vamos estudar o capítulo 16 das Boas Obras. O texto básico que nós vamos ler, Miqueias 6, 8, e diz assim: Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Capítulo 16, parágrafo 1º, nós lemos assim: Boas obras são somente aquelas que Deus ordena em sua santa palavra, não as que, sem a autoridade dela, são aconselhadas pelos homens, movidos de um zelo cego ou sob qualquer outro pretexto de boa intenção. Pastor Felipe, o que são boas obras? Quando a gente escuta a pergunta, a gente tem que entender o seguinte: existe o que a Bíblia chama de boas obras no sentido civil da coisa, e existe as boas obras no quesito espiritual. E quando a Bíblia fala de boas obras, a Bíblia está dizendo no sentido espiritual da coisa. Quando uma pessoa regular escuta boas obras, ela pensa assim: ajudar uma velhinha a atravessar a rua, pagar meus impostos, ou eu conheci uma mocinha que estava querendo ir para a faculdade e ela não tinha dinheiro, eu falei: olha, eu vou pagar seu curso para você. Ou indico um emprego para um rapaz, ou o rapaz está querendo ir para a escola e não tem uma roupa boa para poder estudar e fala: não, vou comprar uns 2 ternos para você poder ir bonito. Isso é boas obras. Isso são boas obras no sentido civil da coisa. Quando a Bíblia está se referindo a boas obras, ela está querendo, ela tem um foco muito específico. Boas obras na palavra de Deus significa o seguinte: fazer aquilo que Deus mandou, ser a pessoa que Deus manda que você seja e ter a motivação que Deus manda que você tenha. Então, em todo o nosso estudo aqui hoje, no capítulo 16, essas 3 coisas vão aparecer o tempo inteiro. Se nós esquecermos qualquer uma dessas 3, nós teremos uma visão míope. Para não falar errada mesmo, a palavra certa é errada. Nós teremos uma visão contrária à visão bíblica. Eu quero começar com uma ilustração. Digamos, pastor Ítalo, que eu e você, digamos que aconteceu uma tragédia entre eu e você. Digamos aqui, eu vou apelar aqui agora. Digamos, o pastor é casado. Digamos que um dia eu me desentendi com a sua esposa e eu briguei com ela, fisicamente. Briguei, rapaz, foi uma briga feia. O trem ficou feio. Sua esposa foi parar no hospital. Sua esposa foi feio mesmo. Aí, eu vou na sua casa no dia seguinte e falo assim: ô pastor, eu vim aqui trazer um cafezinho para você. Você aceitaria meu café? Eu não te pedi desculpa, não pedi nada, não fiz nada para poder dar um jeito na situação.
Mas pastor, eu vim aqui trazer um cafezinho para você. Eu comprei um cafezinho na cafeteria mais chique da cidade. Você gostaria desse presente, pastor Ítalo? Eu ia falar assim, tem uma 38 aqui te aguardando. Pois é. Pois é, você ia dar um tapa no café para queimar minha cara com café. É o que você faria comigo. Você está entendendo? Agora, digamos que nada disso aconteceu. Digamos que está tudo bem entre nós, como de fato está. E eu vou na sua casa amanhã de manhã e toco a sua campanha e falo, pastorito, vim aqui trazer um café da cafeteria mais chique da cidade. Está aqui o café. Você aceitaria meu café? É claro. O que mudou? O café é o mesmo? É o mesmo café. A motivação é a mesma? Eu queria fazer um agrado, queria... O que mudou? A pessoa. Então, as boas obras são são única e exclusivamente praticadas por aqueles que Deus aceita o indivíduo em primeiro lugar. Então, o indivíduo tem que ser um indivíduo certo. Quem é o indivíduo certo para fazer a boa obra? Aquele que é lavado e remido no sangue do Cordeiro. Se ele não é lavado e remido no sangue do Cordeiro, Ítalo, pastor Ítalo, se eu tive uma briga com a sua esposa, quantos copos de café eu preciso de levar para você até você ficar bem comigo? Eu posso trazer as fábricas do mundo inteiro. Você não ia ficar bem comigo, ia? Você não ia ficar, porque o problema está entre eu e você. Tem uma inimizade ali. Então, eu posso trazer um cafezinho, eu posso trazer um carro 0 quilômetro. Você vai falar, Felipe, por que você não pega esse carro e joga ele lá no primeiro rio que você encontrar pela frente? Você vai... Aquele cafezinho que eu te trouxe, você vai ficar mais bravo ainda comigo. Como você ousa querer se relacionar comigo como se nós dois estivéssemos bem? É melhor que eu não leve o café, porque você vai ficar mais bravo ainda, com audácia. Quando o não crente se aproxima de Deus com boas obras, ele está dizendo assim, Deus, eu matei seu filho lá na cruz. Mas eu vim aqui te trazer um bolinho. É inaceitável. Então, é por causa disso que as boas obras só são consideradas boas obras quando vem da pessoa certa, que é lavada e remida no sangue do Cordeiro. Número 2, a pessoa tem que ter a atitude correta em si. Olha o que nós vimos aqui. Boas obras são somente aquelas que Deus ordena em sua santa palavra. Então, a coisa tem que ser certa em si mesma. O que eu quero dizer com certa em si mesma? Ela tem que ser, de fato, genuinamente correta. Como é que nós sabemos aquilo que é genuinamente correto? A gente vai olhar na Santa e Sagrada Escritura. Se lá está dizendo que aquilo é santo e correto. Se lá tiver dito, pronto. Então nós já temos 2 dos 3 requisitos, né? A pessoa certa, a coisa certa, e depois vem o terceiro, que é a motivação correta. Quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Então, se eu sou lavado e remido no sangue do Cordeiro, estou fazendo uma coisa que é certa em si mesmo, mas eu estou usando aquilo como pretexto para algo que é uma agenda escondida que eu tenho. Deus não aceita aquilo. Deus não aceita aquilo. Então, o coração tem que estar certo, a pessoa tem que ser a pessoa certa e a coisa tem que ser a coisa certa. Então, se não for isso, não é boas obras. Eu sei que eu estou me adiantando aqui, eu já tratei do parágrafo, mas vamos lá, vamos continuar. Tá certo. Então, nós vamos passar para o parágrafo 2º, né? Essas boas obras, feitas em obediência aos mandamentos de Deus, são o fruto e as evidências de uma fé viva e verdadeira. Por elas, os crentes manifestam a sua gratidão, robustecem a sua confiança, edificam os seus irmãos, adornam a profissão do Evangelho, fecham a boca aos adversários e glorificam a Deus, de quem são feitura, criados em Cristo Jesus para isso mesmo, a fim de que, tendo o seu fruto em santidade, tenham no final a vida eterna. Pastor Felipe, qual é a finalidade das boas obras, então?
as boas obras têm em vista única e exclusivamente a glória de Deus. É a glória de Deus que está em vista. Quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória do Senhor. O Tiago, né? Tiago fala, você vem para mim com a sua fé morta. Com as obras eu vou te mostrar a minha fé, que é uma fé viva. Então, a boa obra é uma obra que vem com fé, é uma obra que vem com um intuito específico, que é glorificar o nome do Senhor, adornar o evangelho, fortalecer a fé daqueles que veem aquela boa obra. Não que a obra é feita para que o outro veja, mas a boa obra, ela é vista quer queira, quer não. Uma comparação é a luz, né? A Bíblia, o Senhor Jesus Cristo, nosso Santo Salvador, disse que o crente, ele é uma luz, na verdade. Ele é uma luz. Mateus capítulo, lá no começo do Sermão do Monte, logo após as bem-aventuranças, se eu não estou enganado, no capítulo 5, ele diz, ninguém coloca uma vela debaixo do balde. Você vai colocar uma vela no canto da esquina do cômodo para poder iluminar todo mundo. Então, uma boa obra, ela é uma vela, ela é feita por um crente que é uma luz. Não se esconde uma luz. Uma luz ela é inescondível, se existe tal palavra. Então, aquele que vê a boa obra, o crente que vê, ele vai ser edificado por aquilo. O não crente que vê aquilo vai ser envergonhado. E isso é uma das finalidades das boas obras. É mostrar para o mundo que é uma vergonha o comportamento deles e que, de fato, o comportamento santo e agradável é feito segundo a palavra de Deus. Então, isso envergonha os adversários do evangelho, isso fortalece o crente lavado e remido no sangue do Cordeiro. Então, observe que, mais uma vez, nós temos aí as 3 características. Eu vou repetir isso um monte de vezes aqui, você não repara, não. A pessoa certa, a coisa certa, a motivação certa. Então, se a motivação não é a glória de Deus, não é boa obra. Não é boa obra. Então, a Bíblia diz que aquilo que não é feito com fé é pecado. Então, isso vai para tudo. Se eu tomo suco de laranja, o John Piper até escreveu um artigo interessante sobre isso. Como é que eu tomo suco de laranja para a glória de Deus? E a resposta é o seguinte, o único meio lícito de tomar um suco de laranja é tomar um suco de laranja para a glória de Deus. Se você não está tomando suco de laranja para a glória de Deus, você está em pecado. Na verdade, o que ele quer dizer é o seguinte, se você está respirando, se você está vivendo, se você existe não para a glória de Deus, você está em pecado. A única maneira legítima de se existir, e daí tomar suco de laranja, limão, manga, é fazer aquilo para a glória de Deus. Como que você faz isso? É um conjunto, né? Não tem como eu vou tomar um suco de laranja para a glória de Deus, mas o dia que eu tomar limonada não é para a glória de Deus. Não, a questão é, eu vou viver uma vida para a glória de Deus, tudo que eu vou fazer, eu vou pensar, isso está certo, isso está de acordo com a santa palavra de Deus, isso vai adornar o evangelho, isso vai fortalecer meus irmãos. Se não tiver tudo isso, não pode fazer. Certo. No ponto 3 aqui, no parágrafo 3º, nós lemos assim, a capacidade de fazer boas obras, de modo algum provém dos crentes, mas inteiramente do Espírito de Cristo, a fim de que sejam para isso habilitados, além da graça que já receberam, é necessário que recebam a influência efetiva do mesmo Espírito Santo, para operar neles tanto querer como realizar segundo o seu beneplácito. Contudo, não devem, por isso, tornar-se negligentes, como se não fossem obrigados a cumprir qualquer dever, senão quando movidos especialmente pelo Espírito. Pelo contrário, devem esforçar-se por dinamizar a graça de Deus que está neles. Então, essa é uma questão importante, né? Como é que a gente faz isso? Dinamizar a graça de Deus que está em nós. Olha só. Esse dinamizar a graça de Deus que está em nós, ela é o equivalente daquilo que o apóstolo Paulo falou, você desenvolver a sua salvação. Aí você pensa assim, poxa vida, peraí.
Se a salvação Deus dá de graça, como é que eu vou desenvolver a salvação? Então, não é muita gente não entende que ali ele está dizendo o seguinte: ele está dizendo para você desenvolver depois que você recebe, não que você vai trabalhar para ganhar. Então, a salvação ela deve ser dinamizada da seguinte maneira: após o recebimento da salvação e em gratidão e por amor àquele que deu a salvação, eu vou desenvolver aquilo que eu já recebi, que é o dom da vida eterna. Como que eu vou desenvolver aquilo? Através da minha santificação. Então, observe que a justificação é um ato único, certeiro, que começa e acaba ali. Ele é um ato completo. A justificação ele é um ato completo. A santificação ele é um ato contínuo, que começa no novo nascimento e termina no dia que nós vamos para a glória. Lá na glória a gente não vai ser santificado. Lá nós estaremos num estado de santidade perene. Lá a gente pode crescer em glória, em presença, em amor ao Senhor Jesus Cristo, mas nós já estaremos em santidade. Lá nós já estaremos num estado de não pecado, de completo não pecado. Mas, então, esse é o período. Então, o desenvolver a salvação é a constante santificação, que ela começa quando todo crente começa a caminhada cristã, ele começa no estágio número 1. É aquela coisa, ele começa amando o Senhor um pouco, e ele continua amando o mundo muito, mas com a santificação ele vai amando o Senhor mais e deixando de amar o mundo. Aliás, deixando de amar o mundo, não. Ele vai odiando o mundo, porque a Bíblia diz que nós temos que odiar as obras da carne, não só deixar de amar, mas odiar as obras da carne, né? Então, esse parágrafo que ele está dizendo, essa santificação, ela não é sua somente. Então, observe que na salvação, nós temos um operador, que é Deus. É o que nós chamamos de monergismo. O monergismo ele é um ato de mono, né? Então, é uma gerência, uma atitude, é uma energia de um. Então, Deus salva com a atitude dele, tão somente dele. Qual é a nossa contribuição no trabalho de salvação? A gente contribui com o pecado que faz Deus precisar de salvar a gente. Então, na salvação, só tem um operador, que é Deus. No ato de santificação, nós temos não o monergismo, mas o sinergismo, né? Que é um ato de 2. Então, Deus traz a graça dele. Deus já trouxe a graça redentiva, mas Deus também traz uma graça de que fortalece o cristão e mediante o fortalecimento do Espírito Santo. Como é que é essa graça? Todo cristão tem essa graça? Tem. Por quê? Como é que a gente prova isso? Porque o próprio Senhor Jesus disse, né? Aquele que, quando a pessoa passa pelo novo nascimento, ele disse, o Espírito Santo passa a morar nele. Eu, o Espírito Santo, faremos nele morada. Então, o Espírito Santo, ele ativa, ele energiza o crente. Como é que nós podemos provar que isso acontece? Porque, acho que Gênesis capítulo 1, versículo 2, né? O Espírito de Deus pairava, né, sobre a face das águas. O que é aquele pairar? É como se a ideia ali parece que está batendo asa. Parece que está batendo asa e mexendo, e trazendo todo aquele movimento, aquela energia. É como se fosse uma galinha chocando os ovos. Ela está energizando ali. Então, o Espírito fazia isso com as águas. Então, o Espírito é o agente energizador. Então, ele energiza o crente. Então, essa é a graça que vem de Deus. E o homem vai trabalhar ali também. O homem ele está salvo, ele não faz aquilo para ser salvo. Ele começa a vida cristã salvo, a energia do Espírito Santo vem, e o homem, ele tem a parte dele. Ele deve exercer a força que vem do Espírito. Ele coloca aquilo para trabalhar. O apóstolo Paulo, o santíssimo apóstolo do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, ele disse, eu esmurro meu corpo. Eu corro a carreira. Eu não olho para trás. Eu morro todo dia para a glória de Deus. Então, ele observe, tudo isso são figuras de linguagem, né? Eu não sei nem se o homem sabia correr direito. Às vezes ele é até meio gordinho que não aguentava correr. Então,
eu sei que ali são figuras de linguagem que estão querendo dizer o seguinte: o homem, lavado e remido no sangue do Cordeiro, ele participa nessa obra. Não na salvação, mas ele participa na santificação. E quando nós lemos o parágrafo 4 e 5, nós encontramos assim: os que alcançam pela sua obediência a maior perfeição possível nesta vida estão longe de exceder as suas obrigações e fazer mais do que Deus requer, e são deficientes em muitos deveres que são obrigados a fazer. E o quinto: não podemos, pelas nossas melhores obras, merecer da mão de Deus perdão de pecado ou vida eterna, em razão da grande desproporção que há entre elas e a glória por vir, e da infinita distância que existe entre nós e Deus, a quem não podemos ser úteis por meio delas, nem saldar a dívida dos nossos pecados anteriores, e porque, como boas, procedem de seu espírito, e como nossas são impuras e misturadas com tanta fraqueza e imperfeição, que não podemos suportar a severidade do juízo de Deus. Assim, depois que tivermos feito tudo quanto podemos, temos cumprido tão somente o nosso dever e somos servos inúteis. Pensando nisso, nós podemos, pastor Felipe, alcançar, através das obras, alguma graça ou favor de Deus para a nossa salvação? Pastor Ítalo, você já viu morto fazer alguma coisa? Para morto, ele consegue fazer uma coisa: ser morto. Continuar mortinho da Silva. É isso que morto faz. A Bíblia diz que, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, Efésios capítulo 2, Deus te deu graça quando você estava morto. Não tem nada para ser. O morto não faz nada, o morto não responde. Lembra do Ezequiel? Deus falou: Ezequiel, profetiza sobre esse vale de ossos secos aqui. Um vale de ossos secos. Eu lembro de um caso de um pastor que ele, quando ele era criança, ele era doido para ser pastor, e ele ia para o canavial e colocava as camisas nos pés de trigo, nos pés de milho. No milharão colocava uma camisa no milho, aí ele subia num monte de cupim. Olha, ele era criança, subia lá e ele levava a irmãzinha dele, tadinha, e mandava a irmãzinha dele sentar, que ele pregava para os milhos e para a irmãzinha. Eu não sei se o milho converteu, às vezes a irmã dele converteu. E de tanto que ele queria. Mas, tadinho, o milho ia continuar incrédulo. É aquilo, é essa expectativa de fazer alguma coisa. Então, as obras. Aí é que tá, olha só, outra coisa também. Essa pergunta: pode a pessoa alcançar a salvação pelas obras? A resposta é que a gente tem que responder isso com outra pergunta: qual obra? Porque só faz boas obras aquele que já é salvo. Como eu falei, boas obras é um ato que tem 3 categorias: pessoa certa, a motivação certa e a atitude certa em si. Se ele não é salvo, ele não é a pessoa certa. Então Deus tem um problema não com o que ele está fazendo, Deus tem um problema com ele. Aquele exemplo lá: se eu der uma coça na sua esposa, seu problema é comigo. Não interessa o que eu faça. Eu posso levar uma Mercedes todo dia para você. Não interessa a Mercedes, o seu problema é comigo. Então o problema de Deus não é com o que a pessoa está fazendo ou deixou de fazer. O problema que Deus tem é com a pessoa que odeia Deus. Então, enquanto não tem paz com Deus, não tem conversa, não tem boa obra. Então, a pergunta... Te interrompendo aí, você poderia falar para nós se também está certa aquela frase, né? Deus não ama o pecado, mas ama o pecador. Tem a ver aí? Opa, você já viu Deus punir o pecado? Eu nunca vi Deus punir o pecado. Sabe por quê? Porque o pecado não existe. O pecado é um conceito. Ele existe, só que ele é um conceito. Deus não pune. Você já viu alguém prender o crime? A polícia bota quem na cadeia? O crime é o criminoso.
Tanto é que isso eu vejo demais na televisão, o combate ao crime, vírgula. A gente não tem que combater o crime, tem que combater o criminoso. Porque as pessoas, normalmente, elas falam de combate a crime, aí quando vê a polícia prendendo o criminoso, nossa, é brutalidade da polícia. Mas peraí, vai botar na cadeia o criminoso. Deus odeia. O pessoal gosta muito de falar assim, Deus é bom todo dia. E todo dia, Deus é bom. Isso no mundo inteiro tem tudo quanto é igreja. E de fato tem isso na Bíblia. Só que vão ser mais balanceados, vão falar assim, Deus é bom todo dia. Mas a Bíblia também diz que ele está irado todo dia. Está escrito na Bíblia, Deus está irado todo dia. Contra quem? Contra os ímpios. Contra os ímpios. Todas as promessas da Bíblia são para os crentes, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Sabe qual é a única promessa que o não crente recebe na Bíblia? De que ele vai para o inferno e ele vai sofrer pra caramba lá a eternidade inteira. Não tem mais nada. Não tem mais nenhuma outra promessa que Deus dá. Outra coisa, Deus não ama o pecado, mas ama o pecador. E onde é que ele vai botar os pecadores? No inferno. Então, se ele ama o pecador, mas vai mandar o pecador para o inferno, de que adianta aquele amor? Ele ama a igreja. Ele ama até antes. Digamos que o camarada é eleito e ele veio a Cristo quando ele tinha 40 anos de idade. E dos 40 até os 85, ele viveu uma vida de santidade, amou o Senhor e morreu com 85 e foi para o céu. Aleluia! Agora, até os 40, ele era alvo da ira de Deus. Todo aquele que não está em comunhão com o Senhor, ele é alvo de uma coisa só. A ira de Deus. Todos os atos dele. A mera existência dele. O não crente, ele está pecando quando ele está respirando. E se ele prender a respiração, ele peca do mesmo jeito. Por quê? O problema não é que ele está respirando, não. O problema é ele, é a pessoa dele. O Deus tem um problema com a pessoa dele, que é inimiga de Deus. Se o seu inimigo te trouxer um bolo de banana, ele deixa de ser seu inimigo porque ele trouxe um bolo de banana? Não, ele continua sendo seu inimigo. Agora, se ele se tornar seu amigo, ainda que ele não te traga um bolo de banana, mas ele simplesmente conversa com você, você o aceita. Porque você agora é amigo dele. Então, isso mostra a centralidade da obra de Cristo, a glória da obra de Cristo. O que Cristo faz? Ele nos faz amigos de Deus. Então, quando o pessoal diz assim, eu quero alcançar a salvação pelas boas obras. Olha, boa obra é algo que só o salvo faz. Então, quando alguém diz assim, quando alguém pergunta, eu posso alcançar a salvação pelas obras? A pergunta em si está errada. A pergunta é impossível. Através de uma atitude impossível? Se a atitude é impossível, como assim? Não existe isso de uma atitude impossível. Ela é impossível. Então, eu poderia até dizer, eu alcançaria a salvação pelas obras, sim. Faz uma para eu ver. Você não vai conseguir fazer. Só o crente é que faz. E se ele é crente, ele já está salvo. Pronto, fechou a história. Agora, esse negócio do capítulo, do parágrafo 4º aqui, sobre a salvação, existiu na história cristã vários crentes, né, que disseram que existe isso, o que eles chamam de perfeição cristã. De que alguém nessa vida, nesse lado da eternidade, consegue alcançar a perfeição. O John Wesley, famoso por acreditar nisso. Só que o próprio John Wesley, olha que comédia. O John Wesley começou um seminário na época dele, né? Entraram 2 alunos lá, que eventualmente esses 2 alunos falaram que eles alcançaram a perfeição cristã. Quando eles assumiram isso, foram expulsos da escola. Então, mesmo pessoas que pregam que isso é possível, rejeitaram o testemunho de pessoas que falaram que conseguiram isso. E isso é impossível. Olha só, o que deu? O próprio Senhor Jesus falou assim, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então, o que ele estava dizendo ali pra gente? Tá aqui o seu objetivo, ser igual a Deus.
em termos de perfeição, santidade, amor, graça, misericórdia, compaixão. Bem, Deus é infinito, Deus é infinitamente bom. Como que um ser finito vai ser infinitamente bom? É a mesma coisa, como que uma vara de 2 metros vai encher uma caixa de 3 metros? Nunca! Nunca, é impossível. Como que uma linha de 2 metros vai ligar 2 pontos que estão 1 quilômetro a par de distância do outro? É impossível. Então Jesus estava dizendo ali para a gente, esse é o seu objetivo. Para esse é o seu alvo. E nem na glória, nem na eternidade nós seremos iguais, perfeitos iguais a Deus. Nós já estaremos no estado de não pecado. Mas de uma santidade igual a dele, que é o nosso objetivo eterno, não existe. Porque senão a gente fica igual a Deus. Igual a Deus só tem Deus. Só tem o Pai, Filho e Espírito Santo. Então, a perfeição cristã não é alcançada aqui. O estado de não pecado é alcançado na glória. Agora, uma santidade do nível de Deus, na eternidade nós buscaremos eternamente esse estado. Agora, quando nós vemos aqui no parágrafo 5º, né, que nós, pelas nossas melhores obras, a gente não pode merecer de Deus a vida eterna, isso é demonstrável pelo testemunho abundante das Escrituras e também pela seguinte análise. Pode um ser finito, pelas suas obras finitas. Por que minhas obras são finitas? Porque eu sou intrinsecamente finito. Todos os seres humanos são intrinsecamente finitos, com exceção do Senhor Jesus. E porque ele também era Deus. Ele, na sua humanidade, era finito, mas a sua divindade era infinito. Dorme com barulho desse, né? Então, como pode um ser finito pagar uma dívida infinita? Quando nós pecamos contra Deus, nós estamos pecando contra o ser infinito. Nós temos uma dívida infinita. Pastor Ítalo, quanto que custa para poder pagar uma dívida infinita? A infinitude. Como que um ser finito vai alcançar a infinitude? É impossível. É impossível. Então, por isso, porque a ofensa foi feita a um ser infinito, nós precisamos. A ideia de justiça em todos os lugares da humanidade e a própria palavra de Deus, a ideia é de um equilíbrio. Se aqui nesse prato, a própria Senhora Justiça, né, com a venda, né, e com a balança, né, tem 2 pratinhos ali, né? Então, se nesse prato aqui eu coloco uma dívida infinita, para a balança ficar equilibrada, eu tenho que colocar do lado de cá um pagamento eu tenho que colocar uma oferta infinita. O que nós temos que é infinito para dar para Deus? Nada. A gente não tem nada que é infinito. Nós somos seres finitos. Então nós precisamos do sacrifício da infinitude, que é o próprio Jesus, que foi sacrificado, para ser colocado no prato do lado de cá. Aí vai balancear. Aí sim. Aí a justiça de Deus ela é feita. Certo. E olha, eu nesse texto aqui, nesses nossos comentários, tem um texto aqui que eu achei maravilhoso, o texto de Amós. Eu gostaria de ler o texto de Amós, se você me permite. Eu estou impressionado de não estar aqui. Eu olhei todas as referências bíblicas. Os teólogos de Westminster não incluíram Amós, capítulo 5, versículo 21 e 22. Eu achei aquilo maravilhoso. Eu acho que eu olhei rapidinho aqui, eu não achei. Se eu estiver errado, me desculpe. Mas eu não achei. Talvez os ouvintes no futuro vão ver assim, olha, às vezes o pastor errou aí, está aqui sim, mas eu não achei. Amós capítulo 5, versículo 21 e 22. Olha só que interessante essa passagem. Diz assim, aborreço, desprezo as vossas festas e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. Olha só. Quem foi que mandou fazer a assembleia solene? Deus mandou fazer. Ele disse assim, as vossas assembleias, as vossas festas. Quem mandou fazer as festas?
as festas das cabanas, as festas, todas elas. A Páscoa. Quem mandou fazer? Deus mandou. Aí Deus está falando, eu tenho nojo dessas festas que vocês fazem para mim. Olha só, e versículo 22. E ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, quem foi que mandou fazer aquilo? Deus. Deus falou, ainda que vocês me dêem, ainda que vocês façam o que eu mandei vocês fazerem, não me agradarei deles. Olha só. E nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. O animal gordo, Deus falou, não, nem isso eu quero. Então, Deus no momento diz, faça isso. E aqui Deus está dizendo, se você fizer isso, eu não vou gostar. Por quê? Deus é esquizofrênico? Não. Deus está dizendo, eu só aceito a coisa certa com a motivação certa da pessoa certa. Se ele não é lavado e remido no sangue do Cordeiro, ele pode trazer como oferta o boi mais gordo. Que Deus fala, eu estou com nojo disso aqui. Ah, eu não sou crente, mas eu vou para a igreja. Deus está dizendo, eu desprezo a sua assembleia solene. O problema é a assembleia solene? Não, porque Deus que mandou fazer. Deus não tem problema nenhum com aquilo que ele mandou. Então, o problema que Deus tem é com a pessoa que está fazendo, que não é crente, que não é lavado e remido no sangue do Cordeiro, que não tem a justiça de Cristo amarrada com ele, que nos é dada na nossa união mística com Cristo. Esse que é o problema. Então, enfim, vamos continuar. E tá listado assim, viu? Tá listado na referência Tá? do último parágrafo aí. Ah, lá. Às vezes é porque eu não esperei chegar lá para poder procurar e não achei. Tá sim, realmente. Estou vendo aqui agora, tá sim. E aí, no 6, nós lemos assim: não obstante, as pessoas dos crentes, sendo aceitas por meio de Cristo, suas obras são também aceitas por Ele, não como se fossem nesta vida inteiramente perfeitas e reprováveis à vista de Deus, mas porque Deus, considerando-as em seu Filho, é servido a aceitar e recompensar aquilo que é sincero, embora seja acompanhado de muitas fraquezas e imperfeições. Então, até as nossas obras agora, né, são feitas pela graça de Deus. Uhum. E eu queria te perguntar, como nós refutamos a doutrina do legalismo? Do legalismo. A doutrina do legalismo ela é facilmente refutada pela falta de consistência nela mesma. Eu vou cumprir a lei para ser aceito por Deus. A lei ela só é cumprida por quem já foi aceito. Aquilo que nós falamos agora há pouco. Se eu não sou aceito, a minha obra não é aceita. Se a minha obra não é aceita, eu não tenho obra. Então, é loucura confiar na sua obra para ser aceito por Deus, porque você não tem obras se você não é aceito por Deus, em primeiro lugar. Você pode... Felipe, mas eu passei a minha vida inteira ajudando as viúvas. Felipe, pastor Felipe, eu doei metade... 1 Coríntios 13, não é verdade? Ainda, se eu der metade do meu corpo para ser queimado. Cara, que sacrifício é esse? Se não tiver amor, nada serei. Quem é amor ali? O que é amor? Amor é Deus. A Bíblia diz que Deus é amor. Se eu não tiver amor, eu serei como um símbolo. Eu serei como um símbolo que faz um barulho tosco, que nem, às vezes nem barulho tem. Eu serei como um nada. Eu seria uma água seca. Eu seria uma contradição, eu seria um inexistente, eu seria um nada. É o que Paulo está querendo dizer. Sem amor eu não sou nada. Que amor é aquele? Tem gente que lê e coloca aquilo em casamento, né? Nada contra colocar isso em casamento. Se tivesse no meu, eu não teria brigado com isso, não. Agora, desde que o entendimento seja correto. Se não tiver amor, eu nada serei. Que amor? Ah, porque eu amo as pessoas. Não. É Deus, é Cristo. Se eu não tenho Cristo, eu posso doar todos os meus bens ao pobre, que aquilo não vale nada. Aquilo é aquilo que nós chamamos de o bom civil, a bondade civil. A bondade civil, ela é importante. Agora, eu acho que isso vai estar no parágrafo 7, né? A bondade civil, ela é importante. Agora, a bondade civil é isso.
a bondade civil. Ela não é as boas obras. Eu vou deixar para falar da bondade civil daqui a pouco. Mas mesmo as nossas boas obras não são perfeitas. O camarada é crente. Vamos pegar um exemplo na Bíblia. Davi. A Bíblia, o que Deus falou sobre ele? É um homem segundo o meu coração. Pois é, mas ele foi para a cama com a mulher dos outros. Arquitetou de matar o camarada. Pobre, coitado. Morreu. Davi foi um tremendo de um cafajeste. E Deus, no final da vida dele, falou, não, tá ali, um homem segundo o meu coração. Por quê? Porque a fé de Davi, Davi de fato amava o Senhor. Davi, de fato, quando ele se arrependia, ele de fato se arrependia. Então, quando Deus olhou para a soma da vida dele, ele disse, não, tá aí um homem que é segundo o meu coração. E observe que Deus falou isso de Davi antes da Bíblia listar o que ele fez de certo e errado. Deus já estava falando isso dele. Deus começou a vida de Davi falando o mesmo que falou no final. Um homem segundo o meu coração. Então, mesmo quando nós pegamos a vida cristã, mesmo aquilo que eu fiz de certo, não foi perfeito. Não foi perfeito. Então, nós seremos aceitos por Deus porque nós estamos amarrados com Jesus. É a santa e mística união com Cristo. Então, se eu estou amarrado, unido em Jesus, quando Deus olha para mim, ele não vê a mim, mas vê Jesus. Então, por isso eu sou aceito. Agora, a minha atitude em si, ela não é perfeita. Por que ela não é perfeita? Porque eu não sou perfeito. Pastor Ítalo, você já viu um pé de jaca da abóbora? Então, eu só posso produzir aquilo que eu tenho. Se eu não sou perfeito, minhas atitudes não serão perfeitas. Então, volto a dizer. Deus quer uma atitude certa, com motivação certa, vindo da pessoa certa. Eu sou aceito nele? Bem, se eu sou lavado e remido no sangue do Cordeiro, eu sou. Mas eu já estou no estado de perfeição? Não. Então, se eu não estou no estado de perfeição, segue-se, conclui-se, obviamente, que as minhas obras também não estão no estado de perfeição. É impossível elas estarem lá, porque eu não lá estou. E aí nós chegamos no parágrafo 7, nós lemos assim: as obras feitas pelos não regenerados, embora sejam, quanto à matéria, coisas que Deus ordena e úteis, tanto a eles mesmos quanto aos outros, contudo, porque procedem de corações não purificados pela fé, não são feitas devidamente segundo a palavra, nem para um fim justo à glória de Deus. São, portanto, pecaminosas e não podem agradar a Deus, nem preparar o homem para receber a graça de Deus. Não obstante, o negligenciá-las é ainda mais pecaminoso e ofensivo a Deus. Então, há algum proveito nas obras dos incrédulos? O que a gente entende? A resposta é depende. Proveito para quê? Proveito espiritual? Nem. Proveito civil? Sim. Sim. Por que os não crentes, mesmo não sendo lavados e remidos no sangue do Cordeiro, por que eles fazem coisas boas para a sociedade? Por quê? Porque existe algo chamado a graça comum. A graça comum, ela freia o pecado, mesmo na vida do não crente. Por quê? Porque senão, se todos nós fôssemos tão maus quanto possivelmente seríamos, quanto possível, bem, se eu sou o mais malvado possível, eu vou matar todo mundo e depois me matar, porque isso é o extremo da maldade. Então, se todo mundo fosse o mais malvado possível, Adão e Eva tinham cortado o pescoço do outro e pronto. O Adão tinha estrangulado a mulher dele, quebrado o pescoço dela e depois pulado de uma montanha e puf, estraçalhado lá embaixo. Morreu. Por que eles não fizeram isso? Por que os filhos deles não fizeram isso? Malvados. Um matou o outro. Agora, por que só um que matou o outro? Por que não foi uma chacina completa? Porque a graça comum freia o pecado. Então, como é que ela freia o pecado? Não deixando o homem ser tão malvado quanto ele poderia ser. Quanto o próprio Satanás gostaria de fazer com que ele ficasse malvado.
Então, essa graça comum, ela habilita o não crente a fazer bondades civis. Bondades civis. Então, ele pode ajudar uma velhinha a atravessar a rua. Ele pode dar um prato de comida para alguém que está com fome. Ele pode pagar o estudo de alguém que está querendo estudar. Ele pode, sei lá, N exemplos. Ele pode fazer isso. E isso é importante? É. Porque se não existisse isso, a igreja do Senhor não teria condição de viver no mundo. Se Deus tirasse o pé do freio, da maldade, o seu vizinho, pastor Ítalo, já teria ido aí te matar. E o meu também. Então, ela é importante demais da conta. Demais da conta. Para a subsistência, para a possibilidade de vida na Terra. Agora, isso conta espiritualmente? Não. Pelo contrário. Deus vai olhar para... Volta à analogia. Se eu briguei com a sua esposa, bati na sua esposa, se eu levar um cafezinho para você, você vai ficar com mais raiva ainda. Como você tem a audácia de fazer isso? De trazer um café para mim, sorrindo para o meu lado, sendo que eu e você não estamos em bons termos. Você vai ficar, a sua ira vai se acender. Então, mesmo que a pessoa faça coisa boa, ele ainda vai ser odiado por Deus, até que ele receba a aplicação do sacrifício de Cristo. Agora, se chegar no último dia, quando chegar o dia do juízo final, Deus vai chamar o não crente e vai falar: eu mandei você fazer isso, isso, isso. Você fez? Não. Pior ainda. Então, observa que tem dois casos, o fogo e a frigideira. Se ele fizer aquilo que Deus manda fazer, Deus vai falar: você acha que com a sua mísera obediência você me compraria? Eu nunca tive bem contigo. E se ele não fizer, Deus vai falar com ele assim: além de ser meu inimigo, você não fez o que eu mandei você fazer. Então, o não crente está entre o fogo e a frigideira. Ele não tem escapatória nenhuma. Nenhuma. Se ele respirar, ele vai pecar mais ainda. A existência dele é ofensiva para Deus. Aí alguém pensa assim, alguém pode perguntar assim: nossa, mas esse Deus que você está me dizendo aí, está me demonstrando aí, parece ser um Deus muito ruim, né? Você gostaria de estar no mesmo cômodo que uma barata? Pergunta para uma moça: o que você gostaria? Você gostaria de ficar num cômodo onde tem uma barata voadora? Ela não fica naquele cômodo. Ela vai falar de jeito nenhum. Eu digo assim: não, mas e se ela não voar em você? Você gostaria de estar no mesmo cômodo que a barata voadora? Mesmo que ela não voe em você. Mulher nenhuma, homem também, vai dizer de maneira nenhuma. A presença de uma barata incomoda uma pessoa. E aí? E olha que a comparação que eu estou fazendo agora ainda é desonesta. Porque a distância de Deus para nós é muito maior do que a distância nossa para uma barata. Porque se eu comparar a minha pessoa com uma barata, é uma comparação de um ser finito com outro ser finito. Estou incrivelmente acima da barata. Mas ainda é uma relação de finitos. Quando eu comparo eu com Deus, é infinitude, eternidade com a temporalidade, é infinitude com o finito. A comparação é mais grave ainda. Então, Deus ele odeia o pecado. A Bíblia diz que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Então, se eu sou filho das trevas, e se Deus é luz e não há nele treva nenhuma, não tem como eu estar com ele. É impossível. Eu acho que eu respondi a pergunta. Respondeu. E nós, então, estamos chegando ao final do nosso estudo. Você que está nos assistindo aí, deixa o seu like, deixa o seu comentário, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Eu gostaria de agradecer mais uma vez, Pastor Felipe, por ter nos ajudado aqui com esse capítulo, com o estudo desse capítulo. Pediu o Pastor Felipe para dar uma consideração final com relação a esse tema.
eu quero fazer a seguinte consideração. As boas obras são privilégio do crente. E elas devem ser buscadas com toda a força, com tudo que o crente tem. Ele deve buscar as boas obras. Lembra do livro de Provérbios? Provérbios tem a mulher sabedoria e tem a mulher astutícia, né? São no feminino. O gênero ele é o feminino para as duas palavras. Mas aquela mulher sabedoria ali, na verdade, é Cristo. E a mulher astutícia ali, ou é o pecado ou é Satanás. Provavelmente o pecado. E Salomão diz assim, a sabedoria clama dos eirados. E Salomão diz mais, com tudo que você tem, adquire a sabedoria. Compre-a com tudo que você... Venda o que você tiver, mas compre a sabedoria. Está ali uma pregação do evangelho perfeito. Faça o que tiver que fazer, mas se amarre em Cristo, busque a Cristo, se dobre diante do Senhor e fala, Deus me salve. E tendo a Jesus, aí sim você pode buscar as boas obras, porque elas serão boas. Porque a pessoa é boa, a atitude será boa e a motivação será boa. E as boas obras, elas são recompensadas por Deus. Salvação não é recompensa, salvação é presente. Mas a boa obra, ela é recompensada. O próprio Deus falou assim, aquele que se aproxima de Deus tem que primeiro acreditar que ele existe e que ele é o galardoador, aquele que dá o galardão. É o recompensador de boas obras. Então, quando você se aproxima de Deus, você tem que acreditar, primeiro, que ele existe. Segundo, que aquele que faz a vontade dele, aquele que é aceito por ele, aquele que tem a motivação que ele mandou ter, esse deve buscar as obras com toda a força, porque ele será recompensado. Então, ali está dizendo, a ideia desse texto é, aquele que deve aproximar de Deus deve crer primeiro que ele existe, que ele é o galardoador das boas obras, recompensador das boas obras. Esse texto está querendo dizer algo muito simples. Você tem que crer nele e você tem que ter uma fé viva, que é essa fé viva que faz as boas obras. Então ele está dizendo, não basta você ser só um crente, seja um crente ativo. Na verdade, o Tiago diz que o crente inativo não existe, né? Com as boas obras eu te mostrarei a minha fé. Então, não existe esse negócio de boas obras para a salvação. Não existe isso. Agora, não existe salvação sem boas obras. Porque a salvação produz boas obras como consequência. Então, cabe a todo cristão esmerar-se, como é que a gente leu aqui? A dinamizar a graça de Deus, não é? Uhum. Cabe a todo cristão dinamizar a graça de Deus que há nele. Amém. Mais uma vez, obrigado, Felipe. Deus te abençoe ricamente aí no seu ministério. Muito obrigado, pastor Ítalo. Deus abençoe você e o ministério da igreja aí também. E você que está nos escutando, Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser.